Agora eu vou estar te mostrando como criar pontos no decorrer de uma polylinha, de uma curva de nível, utilizando o Lasso Tools. Para esse primeiro exemplo, eu vou criar uma polylinha aqui de uns 100 metros, tá? Para a gente poder estar usando aqui como base, né, de exemplo. Vou criar aqui com 100 metros, inicialmente, e vou colocar aqui alguns vértices aleatórios, beleza? Vou criar aqui mais uma situação, que vai ser uma polylinha fechada, né? Começando aqui nesse ponto, tendo um ponto mais ao norte, fazer aqui uma geometria bem estranha. E vou fechar com o close. E agora eu vou criar uma outra, parecida, com a mesma situação, e vou clicar sobre o vértice. Então a gente tem aqui três situações, uma polylinha aberta, início e fim. Temos aqui uma polylinha fechada com close, e uma polylinha, um polígono, sem estar com o close fechado, tá? Então vamos lá, vamos vir aqui agora em criar desenho, div polylinha, né? Dividir polylinha, e ele vai abrir o nosso menu principal, aonde a gente tem alguns campos que a gente pode estar preenchendo. No caso aqui, eu posso colocar uma distância, né? Que eu quero que ele distribua esses blocos, né? De pontos. Posso colocar uma descrição para ele poder já colocar o bloco com esse nome, né? Ali dentro da descrição e o layer. E aqui um número inicial, tá? Esse número ele vai contabilizando e vai memorizando, né, qual é o último número que você usou. E aqui na barra de comando ele também vai te informar qual que seria o próximo número. A ordem, né? Aqui você pode ter o padrão da polylinha e o ponto mais ao norte. Esse padrão e o ponto mais ao norte, como você pode ver, ó, mais ao norte, polylinha fechada. Padrão da polylinha quando você vai usar para polinhas abertas, igual essa aqui ao lado, e para curvas de níveis, né? Situações atípicas assim. Para polígonos, você pode estar usando tanto esse quanto esse, tá? Mas, para polilinhas abertas, sempre utiliza esse. Por quê? Porque se você usar esse, ele sempre vai botar o ponto sempre no início da polilinha, tá? No padrão, beleza? E aqui tem uma opção que é muito importante. Para situações onde você quer incluir vértices, né, blocos de pontos, também nos vértices principais da polylinha. Vamos supor que nesse trecho aqui, ó, eu quero incluir a cada 5 metros. Então, quando ele chegar aqui nesse vértice, ele vai incluir um ponto aqui também. Ele não vai pular. O que pode acontecer do ponto dar próximo, né, em alguns casos, e ele pular, né, para dar os 5 metros. Aqui não, aqui ele vai incluir, né, nos vértices principais, se essa opção tiver marcada. Beleza? Primeiro eu vou fazer sem essa opção marcada para você ver. Vou chamar aqui de divisa, beleza? Divisa. Aí é sempre trabalhar nessas caixinhas aqui com caixa alta, né? Letras maiúsculas, para ficar legal aí também. Em alguns casos aqui na superfície, você vai ver que se você colocar caixa baixa, ele vai colocar o nome lá dentro caixa alta. Então já trabalha tudo com caixa alta para facilitar, beleza? Salvo em casos de textos, né, que vai atribuir um texto ali na, na planta, né, mas questões de leias e o nome dos projetos, evitar colocar também acentos, né, tipo, um exemplo, é, como está aqui, posição, tipo assim, tá, C cedilha e tal, então evitar por esses tipos de caracteres, tá, especiais. Só colocar mesmo o nome seco mesmo, né? Configuração, vai ficar configuracão, aí você pode pôr dessa forma, beleza? Ó, 20 metros, vai qualquer a cada 5. Ponto 1, início da polilinha. Vou clicar aqui em OK. Quando eu clico em OK, ele já memoriza essas configurações. Aqui embaixo ele fala, ó, selecione as polilinhas, né? Linhas, eixos e bordas. Eu posso clicar aqui, dar um Enter. E ele vai colocar aqui embaixo, vai me dar aqui a operação concluída, 106 blocos inseridos no layer divisa, tá? E
paramos no ponto 106 e o próximo é 107, ó. Olha lá, ponto 1, ele foi até o 106, ó. 106. Tá aqui, perfeito? E aí eu posso também trabalhar com os controles visuais, né? Que eu posso estar ativando todas as descrições. Aqui eu posso também escalar essas simbologias aqui para uma simbologia mais menor, tá vendo? E aqui, clicando, eu já consigo ver que eu tenho aqui ele no layer, aqui do lado já estava, né? Divisa, tá? Perfeito? Então agora, lembrando, né? Minha polilinha começa lá em cima, né? O ponto 1, ó. O vértice 1 começa aqui, então ele começou corretamente. Agora vamos ver aqui essa situação, que é aonde a gente vai trabalhar com um polígono fechado. Aqui eu posso falar o seguinte, que eu quero incluir somente nos vértices desse polígono fechado. Então eu quero incluir somente nos vértices fechados, vou colocar a distância 0 e vou marcar a caixinha, porque agora eu vou falar com ele que eu quero incluir aqui, ó, nesse cara. E aqui no número eu vou colocar assim, ó, V1, e vou começar no ponto mais ao norte. Eu vou chamar de limite. Perfeito? Dá um OK. Vou clicar aqui, dá um Enter. Pronto, ele já incluiu. Ele falou aqui que já foi concluído, 11 blocos. V11, o próximo é o V12, né, que foi o último. E aqui ele começou no ponto 1 e aqui ponto 2. Aí aqui tem um detalhe que nesse caso aqui, você tem que saber qual que é o sentido da polilinha, tá? Aqui você tem que saber qual que é o sentido da polilinha. Por que eu não coloquei essa opção aqui? Por questão de automatização. Porque imagina que você coloca lá para várias polilinhas de curva de nível sentido horário. Então, né, então não faz sentido. Então é ideal que seja você aqui você defina. Um exemplo. Eu quero que comece aqui e vai nesse sentido horário. Ah, não, eu quero que comece aqui e vai no sentido anti-horário. E aí sim o Lisp vai trabalhar conforme o sentido que você definir na hora de desenhar. Ah, eu quero que seja no sentido anti-horário. Aí basta você dar um comando divide, reverse, chama reverse aqui, ó. Cadê? Reverse. Deixa eu ver se aqui. É porque eu estou no ZWCAD, tá? Reverse. Reverso. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Deixa eu ver se é inverter. Inverter. Hum, Revolve. No CAD ele dá isso, dá pra fazer, tá? Então vamos lá. Agora voltando aqui, a gente vai começar agora aqui, ó, nesse aqui. Observe que aqui na polilinha de um polígono que tem o close aqui fechado, ó, yes, ele botou o ponto 1 aqui, veio caminhando, e aqui, ó, ele parou no 11 aqui, tá? Agora vamos fazer nesse aqui pra gente ver como vai ser o comportamento dele, ó. Vamos pegar aqui que a gente quer começar no ponto 12 mesmo, né? Vou falar que é limite 2, só os vértices, ponto mais ao norte, e vamos começar. Então, basicamente, você vai incluir o ponto 12 aqui, vai vir 13 e assim por diante. Perfeito. Olha lá. Só que observe o seguinte, ó. Ele veio, ó, 13, ó, e aqui, ó, ele deu um erro, ó. Ele botou o 12 aqui, tá vendo? Ele colocou o 12. Ah, Lucas, por que ele fez isso? Porque quando o polígono aqui, ele não tá com o IES aqui fechado, ele entende-se que é como se fosse uma polilinha aberta. Então ele começa e termina sobrepondo um vértice a mais aqui sobre os pontos, entendeu? Então, para corrigir isso, você vem aqui e pode dar um close para ele fechar a sua polilinha. E aí agora, por mais que aquele ponto ele comece ali, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 1, aí ele tem um ponto a mais ali, tá vendo? Ele tem um ponto a mais. E provavelmente ele vai dar algum erro de novo. Vamos mandar gerar os nossos pontos, tá vendo? Porque ele separa por lei, então fica fácil de você
filtrar. Vamos lá novamente. Vamos falar que vai começar no ponto V13, V12, né? Incluir só os pontos de vértices originais e no ponto mais ao norte. Vamos clicar. Ok. Então, ESC. Vamos ver se ele pegou. Ponto 12. Agora sim, ponto 13. E aqui ele já incluiu certo, tá? Ele não entendeu que fosse dois pontos, né? Que poderia acontecer dele falar, que é dois pontos que tem dois vértices, né? Onde começa e termina. Mas aqui ficou perfeito, ele entendeu perfeitamente e deu certinho, tá? Ele não criou dois pontos aqui no mesmo local. Vou ter que conferir, então tá certo. Mas é sempre bom você começar, ó, PL, aí você vem, ó, e aí você dá um close, tá? Um close, porque aí ele fecha certinho, não vai ter aquele vértice a mais, ó, ponto 1 para trás, ponto 1 para frente, 2, 1, 6, tá vendo? Então tem esse detalhe, beleza? Agora vamos fazer aqui um exemplo em um levantamento de curva de nível, né? Deixa eu pegar aqui uma superfície que eu já tenho aqui como modelo. Deixa eu pegar aqui, trazer para cá. Eu vou estar gerando uma curva de nível aqui rapidamente, só para a gente poder processar aqui. Deixa eu só reprocessar aqui para a gente poder ver. Só desligar a superfície. Ah, aqui eu não posso desligar a superfície assim, peraí. Tem que ser na mão mesmo aqui. Nesse caso, na mão. Ó, vou desligar só a triangulação. E aqui agora eu tenho polilinhas normais, né? Que eu quero incluir vértices ao longo dessa polilinha. Então eu vou vir aqui em Last Tools, vir aqui em Divide Poly. E aqui agora eu vou falar que eu quero a cada 2 metros e quero que botar 1 metro aqui, vai gerar bastante ponto. E eu vou falar que é malha, né? Eu posso botar aqui o nome da primitiva, etc. E deixo aqui, ó, padrão da polilinha. Não quero os vértices originais. Por quê? Como a polilinha, ó, só para como exemplo aqui, ela tem vários vértices. Então, se eu inserir todos os pontos nessas quebras dela aqui, vai gerar muitos pontos, ó. Aqui já tem quantidade de vértices, ó, 37. Então, imagina uma polilinha bem extensa, que tem aí 2.000 vértices, né? Vamos supor que isso é um levantamento muito grande. Então, vai ficar muito pesado. E depois, para gerar a superfície, vai ser praticamente impossível, né? Porque, né, está trabalhando com um plugin AutoLisp, né? Então, tem suas limitações. Mas aqui, a gente vai conseguir dar um exemplo bacana para você trabalhar no seu dia a dia. Eu boto aqui a cada 1 metro, só para você ver, ó. 1 metro, vou inserir aqui, vou tirar, malha e OK. Pronto. Agora eu vou selecionar todo o meu levantamento, dar um Enter, e aí ele vai criar todos os pontos. Ele criou aqui, ó, 12.199 pontos, beleza? E aí tá embolado, né? A gente vem aqui em controle visual, escalar simbologia, escolhe aqui uma escala, dá um OK e manda digitar ALL para todos e ele vai fazer ali diminuir, né, a visibilidade ali para ficar menor, para ficar fácil a gente enxergar. Perfeito. E aqui agora, se fosse o caso, né, eu poderia gerar uma superfície de exemplo aqui, eu chamar modelo 1, gerar uma superfície aqui, utilizando os pontos, de forma que eu consiga gerar essa superfície sobre esses pontos. Observe que, pelo fato de ter 12.000 pontos, ele já demora um pouco mais para gerar uma triangulação. Então, para tudo tem que ser bem pensado, né, na hora de gerar. Eu quis dar um exemplo só para poder estar te mostrando mesmo. E aqui a gente pode ver que tem um bloco, né, da superfície. Eu vou só isolar ele aqui para a gente poder dar um 3D nele aqui. Ó, pode ver, tá? Então é basicamente isso, né? Então dessa forma que você vai estar fazendo aí para estar criando, né, esses pontos na sua
polilinha, nas suas curvas de nível, é dessa forma, tá? E se você deixar marcada aquela caixinha que eu informei aqui, que é para inserir os versos nos versos originais, você vai ver que ele vai inserir exatamente aqui, vai ficar muito pesado, viu? Que deu 12.000 pontos colocando a cada 1 metro, e você pode mesclar, colocando a cada 5, dependendo do seu levantamento. E ele grava aqui, ó, qual que é o próximo ponto, né? Isso é bem interessante, beleza? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode me mandar, que eu vou estar te respondendo. E lembrando que o plugin, né, LastTools, ele está trabalhando tanto aqui no ZWCAD, eu estou usando agora o 2026, para mostrar para vocês. Funciona também no AutoCAD Civil 2024, 23, 24, 25, 26 e 27. E também funciona nesse carinha aqui, que só que esse aqui tem uma peculiaridade. Deixa eu abrir ele aqui, estou com versão trial. Esse não tem a licença, né? Mas os ícones aqui não ficaram legais. Eles ficaram com a cor estranha, tá vendo? Ó? Porque o fundo. E aí, para poder mexer em toda essa estrutura aqui do fundo, eu não me arrisco, né? Vai dar muito trabalho. E, e aqui no ZWCAD ficou tudo certinho, igual no civil, né? Então, entendo, provavelmente é algo com a interface do sistema, né? Que tem que fazer alguma adaptação. Eu até falei para o suporte para poder estar olhando deles. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, né? Às vezes você tem esse carinha e você sabe que vai funcionar, né? Aqui as ferramentas, né? Como exemplo, se eu criar uma polilinha aqui, vim aqui e mandar dividir, ele vai dividir para mim aqui também. Olha lá. Então eu consigo utilizar ele aqui também, tá pegando, tá funcionando, tudo bala. Só que tá em essas questões aqui dos ícones ficarem dessa cor, né? Então tem essa pequena variação aí que está acontecendo. Nesse aqui que é o GS Star CAD 2027, tá? Porém, eu utilizo o ZWCAD, que é o que eu tenho a ativação da licença. Eu acho ele mais parecido com a interface do próprio AutoCAD, né? Se você olhar aqui, tá? Mas nada impede, né, de estar utilizando esse GNStarCAD, que é os que eu testei, que é o que está rodando, tá? Também nas ferramentas que eu já testei estão rodando normalmente. Como a gente for avançando aqui, a gente vai vendo quais ferramentas vai estar rodando bacaninha, eu vou falando para você, tá? E quando chegar nessa parte aqui, que é o parte do BIM, né, que no caso é a parte de superfície, perfil, alinhamento, aí eu vou estar aprofundando mais. Vai ter ferramentas aqui que a gente vai ter que usar no Civil 3D, que eu vou ensinando como fazer também, beleza? Então, falou, até mais.